Olá, saudações, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. No nome incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos para mais um vídeo. E hoje nós iremos estudar o Apocalipse revelado, o estudo 3. O Apocalipse revelado, o erro que impede você de entender tudo. Descubra agora. Bem-vindo ao canal Bíblia Sem Traduções, meu nome é Leonardo. E o texto que nós iremos ler no presente estudo se encontra em 2 Timóteo 2,15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Está escrito, palavra de Deus. Muito bem. Você já parou para pensar que talvez esteja entendendo a Bíblia de forma incompleta ou até equivocada? Segundo Timóteo 2,15, existe uma palavra no grego que muda tudo, chamada dokimos, que significa aprovado. Como muitos pensam, mas carrega a ideia profunda de alguém que foi testado, provado e aprovado após exame rigoroso. E isso muda completamente a forma como você enxerga a sua vida espiritual. Então, neste estudo, você vai descobrir, o verdadeiro significado da palavra grega dokimos, a diferença entre aprovado e reprovado, o que significa dokimos, o que significa ser um verdadeiro obreiro, ergates, diante de Deus, porque muitos estudam a Bíblia, mas poucos são realmente aprovados. A verdade é forte, não basta conhecer a palavra, você precisa ser provado por ela. Se você deseja interpretar corretamente as Escrituras e crescer espiritualmente de forma sólida, este assunto, este vídeo vai abrir seus olhos. Não significa apenas aprovado, significa alguém que foi testado, examinado e considerado digno após passar por provas reais. Então agora pense comigo, quantos hoje querem ser chamados de aprovados sem nunca terem sido provados? A palavra dokimos aparece em vários textos bíblicos e sempre carrega a ideia de alguém que passou por um processo. Em Romanos, refere-se àquele que agrada a Deus. Já em Coríntios está ligado à aprovação após teste. E em Tiago aparece como aquele que foi provado e permaneceu firme. Ou seja, a aprovação não vem antes da prova, mas depois. E o oposto disso é a dokimos, o reprovado, aquele que não passou no teste. Agora entra outra palavra fundamental em 2 Timóteo 2,15, ergates, traduzida como obreiro, trabalhador. Isso mostra que Deus não está procurando apenas pessoas que conheçam a palavra. Ele está procurando trabalhadores aprovados, que lidam corretamente com a verdade, vivem o que pregam e permanecem firmes mesmo sob pressão. E aqui está o problema de muitos hoje. Querem ensinar sem serem aprovados. Sem serem provados, melhor dizendo. Querem autoridade sem processo. Querem aprovação sem transformação. Agora a pergunta é, você está apenas estudando a palavra ou está sendo transformado por ela? Se essas palavras que eu estou dizendo lhe abriu os olhos, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você aprende a Bíblia de forma profunda e verdadeira. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender isso urgentemente. Porque no final não importa quem parece aprovado diante de Deus, dos homens, melhor dizendo, mas quem é realmente aprovado por Deus. Então, a partir de agora, nós vamos disciplinar a matéria. Então, como eu disse, o assunto hoje trata-se do Apocalipse revelado, o erro que impede você de entender tudo. Preste muita atenção, porque isso vai mudar completamente a forma como você vê o Apocalipse. Muito bem.
E se eu te dissesse que o problema nunca foi o Apocalipse, mas a forma como você aprendeu a interpretar? No estudo anterior, nós vimos algo essencial. A gramática muda tudo, né? Mas agora nós vamos mais fundo, porque existe algo que quase ninguém te ensinou: os princípios corretos de interpretação. E aqui está o choque. A maioria das pessoas lê o Apocalipse sem entender. A diferença entre literal e simbólico, a estrutura do livro, a ordem dos acontecimentos, as divisões que Deus estabeleceu. Resultado, o pessoal não seguindo isso, confusão, erros e interpretações totalmente distorcidas, como nós estamos vendo hoje. Mas hoje isso acaba. Você vai descobrir porque existem 4 formas de interpretar o Apocalipse e só uma faz sentido. O método correto para entender símbolos sem inventar significados. A chave escondida que organiza todo o livro. E o erro que faz milhões interpretarem tudo errado sem perceber. Porque o Apocalipse não é um mistério, como eles dizem. Trata-se de uma revelação de Jesus Cristo. E quando você entende isso, tudo começa a fazer sentido. Você nunca vai entender o Apocalipse assim até descobrir isso. No estudo anterior, nós vimos algo fundamental. Algo fundamental. Que foi e é a importância da gramática para a compreensão do Apocalipse. E isso já revelou um grande problema. Muitos erros de interpretação ocorrem porque as pessoas ignoram completamente o texto original. Eles ignoram figuras de linguagem, ignoram tempos verbais, ignoram símbolos, estruturas e detalhes gramaticais importantes. E então tentam interpretar tudo de forma literal ou baseada apenas em opinião e repetição. Mas agora vamos ainda mais fundo. Você sabia que existem princípios de interpretação que quase ninguém te ensinou, mas que são essenciais para compreender o Apocalipse de forma correta? Como eu disse no estudo 1, o Apocalipse não é um livro difícil. Reforcei no estudo 2. Trata-se de um livro profundo, espiritual e cheio de significados que só são revelados a quem sabe como interpretar. E aqui está o problema. A maioria das pessoas tenta entender o Apocalipse sem conhecer esses fundamentos. Dão tiro no escuro. E por isso chegam a conclusões equivocadas, erradas. Mas quando você entende os princípios corretos, tudo muda. O Apocalipse deixa de ser confuso e passa a ser claro, poderoso e transformador. Até porque se trata de uma revelação do próprio Senhor Jesus. Apocalipse 1:1. A Bíblia já revela isso. O homem natural não compreende as coisas espirituais. 1 Coríntios 2,14. Toda a escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3:16 e 17. Ou seja, sem discernimento espiritual, sem atenção à gramática e sem interpretação correta, você nunca verá a mensagem completa. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Então, meus amigos, se vocês querem finalmente entender o Apocalipse da forma correta, inscreva-se no canal, ative o sino, porque essa série de vídeos, de estudos, vai abrir seus olhos, te ensinar a verdade, fazer você deixar de ser enganado ou apenas repetir erros que muitos ainda cometem. Prosseguindo. Sem o Apocalipse, a Bíblia fica incompleta e quase ninguém percebe isso. E se eu te dissesse que, sem o livro do Apocalipse, você nunca teria respostas para as perguntas mais importantes da existência? O pecado vai continuar? A dor e o sofrimento terão fim? A morte ainda existirá? Onde você está no plano de Deus? E tem mais. O Espírito Santo será retirado após o arrebatamento?
Quando a igreja será arrebatada, antes, durante ou depois da tribulação, quem realmente está preparado para subir e não para por aí? Cristo voltará literalmente à terra? O que vai acontecer antes da sua vinda? Qual é a ordem exata dos acontecimentos dos últimos dias? E as perguntas que quase ninguém consegue responder. Quem é esse anticristo e de onde ele virá? Quando ele será revelado? Ele dominará o mundo inteiro? Quando acontecerá o Armagedon? O mundo vai acabar ou será transformado? Onde Cristo vai reinar durante o milênio e depois dele? E talvez a mais impactante de todas, a eternidade será no céu ou em uma nova terra? Aqui está a verdade que poucos dizem. Todas essas perguntas e muitas outras não são respondidas de forma completa em nenhum outro lugar da Bíblia. Somente o Apocalipse revela o desfecho de tudo. Sem ele, o plano de Deus parece incompleto, mas com ele tudo se encaixa. E é exatamente isso que vamos revelar nesta série de estudos. Inscreva-se no canal, meu, se você quer entender o Apocalipse. Ative o sino, porque essa série vai abrir seus olhos, te ensinar a verdade e fazer você deixar de ser enganado. Então, continuando. Vejam bem, existem 4 formas de interpretar o Apocalipse, mas só uma faz sentido, mas só uma está correta. Existem 4, somente uma está correta. E essas 4 disseminadas aí. Porém, a correta eles não falam muito e dizem que não vai existir. Muito bem. Se você está estudando o Apocalipse, precisa entender isso urgente. Nem todo mundo interpreta esse livro da mesma forma, correto? Pois bem, e é exatamente aqui que começam os erros. Existem 4 escolas de interpretação que dominam, que permeiam o entendimento do Apocalipse, e cada uma leva a conclusões completamente distintas, diferentes. Então vamos lá, a primeira escola, a escola preterista. Ela afirma que o Apocalipse já se cumpriu no passado, ou seja, nas lutas dos judeus, dos primeiros cristãos e nos impérios como Grécia e Roma. A segunda escola, a escola histórica, defende que as profecias estão se cumprindo ao longo da história, ou seja, desde os dias de Jesus até hoje. A terceira escola, a escola espiritual ou simbólica, ela ensina que tudo é apenas uma representação. Um conflito espiritual entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. A quarta escola, futurista, é aqui, e aqui está o ponto mais importante. Essa interpretação entende que os capítulos iniciais falam da igreja no tempo presente, e o restante do Apocalipse ainda vai acontecer no futuro, especialmente após o arrebatamento. Só que dizem aí que não vai ter arrebatamento. Não é? Então vamos pensar um pouco, como dizia o antigo Telecurso 2000, a única coisa que prestou nessa emissora chamada Rede Globo, né? Muito bem. Se o Apocalipse é uma revelação, por que ignorar o sentido literal, a gramática e a estrutura do texto? A interpretação futurista considera exatamente isso. O significado literal da linguagem bíblica, a construção gramatical correta e a sequência lógica dos acontecimentos. Por isso, ela se apresenta como a forma mais coerente de entender o livro. E aqui está o perigo. Muita gente está interpretando o Apocalipse com base na escola errada e nem percebe. E mais, existe hoje um grupo, uns desocupados, que tenta atacar justamente essa interpretação a futurista. Eles utilizam de argumentos aparentemente lógicos, eles distorcem conceitos
e confundem quem não está preparado. E aqui está o ponto espiritual que muitos ignoram. A Bíblia mostra que há uma batalha pela verdade. E tudo aquilo que tenta distorcer, confundir e afastar da correta interpretação acaba, ainda que indiretamente, servindo aos interesses do inimigo, do Satanás. E o mais grave, muitos acabam tomando esse erro como verdade e passam a defendê-lo com unhas e dentes, sem perceber que estão sustentando um erro crasso. Porque o adversário sempre atuou desse jeito, atacando, distorcendo e lançando dúvidas sobre a palavra. Mas quando você entende a base correta, a gramática, o contexto histórico, o contexto e a estrutura bíblica, esses ataques simplesmente não se sustentam. Continuando, você está interpretando o Apocalipse errado por não entender isso. Existe um princípio que muda tudo na interpretação do Apocalipse e quase ninguém aplica. O livro de Apocalipse é literal e simbólico. Mas aqui está o segredo. Ele deve ser entendido como literal sempre que possível. Ou seja, o texto significa exatamente o que está escrito, a menos que seja impossível interpretar dessa forma. E é aqui que muitos erram. Espiritualizam tudo, transformam tudo em símbolo, tratam o livro como um mistério indecifrável. Mas isso contradiz o próprio propósito do Apocalipse, porque ele não é um enigma, ele é uma revelação. O método correto ele é simples e poderoso. Primeiro, entenda o que o texto diz literalmente. Depois, se não for possível, compare com outras passagens bíblicas. Daí então, deixe a própria Bíblia explicar a Bíblia. Esse é o único caminho seguro, não há outro. Vamos a um exemplo prático. Em Apocalipse 1,16, João diz que viu uma espada afiada saindo da boca de Cristo. Agora vamos raciocinar um pouco. Isso deve ser interpretado literalmente? Uma espada física saindo da boca de Jesus? Não faz sentido literal. Então aplicamos o método. Buscamos outras passagens, como Hebreus 4,12. Diz que a palavra de Deus é mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Já em Efésios 6,17, chama a palavra de Deus de espada do Espírito. Então, por raciocínio, a espada não é literal. Ela representa a palavra de Deus saindo da boca de Cristo. Percebe o poder disso? Você não inventa a interpretação. Você deixa a própria Bíblia se explicar. E tem mais. Cada cena, cada visão, cada verdade no Apocalipse pode ser compreendida dentro do próprio livro antes mesmo de você recorrer a outras partes da Bíblia. Outro erro grave. Muita gente tenta explicar o Apocalipse usando ideias externas, antes mesmo de entender o que o próprio livro está dizendo. Isso gera confusão, distorção e erro. Mas quando você segue a ordem correta, as profecias anteriores começam a se encaixar, tudo entra em harmonia e o Apocalipse se revela como a conclusão perfeita de toda a Bíblia. E ainda há um detalhe que poucos consideram. Uma tradução correta pode iluminar palavras, expressões e detalhes que fazem toda a diferença na interpretação. Então, trocando em miúdos, resumindo, o Apocalipse não é um mistério impossível, é uma revelação clara para quem interpreta da forma correta. E quando você entende isso, tudo começa a fazer sentido. Pois bem, você está perdido no Apocalipse por não entender os símbolos. Se você já leu o Apocalipse e ficou confuso,
ficou coçando a cabeça, aquele comichão assim, na cabeça. Isso não aconteceu por acaso. O problema não está no livro, mas sim está na forma como você interpreta os símbolos. Mas afinal, o que são símbolos? Um símbolo é algo que representa outra realidade. O cordeiro pode representar mansidão, a pomba representa a paz, o cetro representa a autoridade. Ou seja, o símbolo aponta para uma verdade maior. E aqui está o erro que quase todo mundo comete. Confundem o símbolo com a realidade, ou ignoram completamente o que ele representa. Então, como interpretar corretamente? Então, eis o método bíblico. Os nomes devem ser entendidos literalmente. O símbolo sempre aponta para algo diferente dele mesmo. Existe uma semelhança entre o símbolo e o que ele representa. E a própria Bíblia explica seus símbolos. Exemplo claro, Apocalipse 1:20. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. A Bíblia não deixa você adivinhar. Ela mesma revela o significado. Agora preste atenção nisso. Os símbolos no Apocalipse não são aleatórios. Eles seguem padrões claros. Vejam bem. Números com significado, 7, plenitude, perfeição. O 10, poder, domínio. O 12, governo, organização divina. As cores com mensagem espiritual. Branco, pureza, justiça. O vermelho, guerra, sangue. Preto, escassez, juízo. Púrpura, poder, riqueza. Pálido, morte. Formas vivas, ou seja, figuras simbólicas. O cordeiro representa Jesus Cristo, pureza, sacrifício e redenção. O dragão representa Satanás, poder maligno e oposição a Deus. A besta representa um sistema, poder político maçônico sionista mundial contrário a Deus anticristão. A mulher vestida de sol representa Israel, o povo de Deus no plano profético. Cada uma representa algo real, passado, presente ou futuro. Já as coisas inanimadas, também simbólicas, espada, ou seja, palavra ou juízo, vara de ferro, autoridade, muitas águas, povos e nações, linho fino, justiça dos santos. Agora vem algo que quase ninguém te fala. Os símbolos não anulam a realidade. Eles não tornam o texto menos verdadeiro. Pelo contrário, eles reforçam verdades literais de forma mais rica e profunda. E aqui está a chave final. O Apocalipse é, em sua maioria, literal. Os símbolos são exceções e mesmo eles apontam para verdades reais. Então tome tento disso de uma vez. O problema não são os símbolos, é não saber interpretá-los. Quando você aprende isso, o Apocalipse deixa de ser confuso e passa a ser claro, lógico e poderoso. A chave que desbloqueia o Apocalipse, quase ninguém percebe isso. Se você acha o Apocalipse confuso, talvez esteja ignorando a chave principal que o próprio livro revela. Sim, o Apocalipse tem uma estrutura clara. E ela está resumida em um único versículo. E escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Apocalipse 1:19. Esse versículo é a chave de interpretação de todo o livro. Eu já trouxe um vídeo. E aqui está como essa chave funciona. Passado, as coisas que tens visto. João vê Cristo glorificado, andando no meio dos 7 castiçais. Apocalipse 1:12-18 e versículo 20. Ou seja, uma visão real que aconteceu antes da escrita. 2. Presente. As coisas que são. As mensagens às 7 igrejas, representando a realidade da igreja no decorrer da história. Apocalipse 2:3, que nós estamos inseridos nela hoje. Nós estamos vivendo neste exato momento. Aqui está o tempo da igreja, a
até o arrebatamento. 3, futuro, as coisas que hão de acontecer, que vão acontecer depois do arrebatamento. Tudo o que acontece depois do quê? Depois do arrebatamento da era da igreja, incluindo tribulação, juízos e eventos finais. Apocalipse capítulo 4 até o capítulo 22. Esse é o campo das profecias que ainda vão se cumprir. Agora entenda o perigo. Se você mistura essas 3 partes, tudo vira confusão e está aí o resultado aí fora. Se você ignora essa divisão, perde completamente a sequência dos acontecimentos. É como misturar angu com pudim. Simplesmente não dá certo. Você estraga os dois e não entende mais nada do que deveria ser cada coisa. Deu para entender? E é exatamente isso que muitos fazem. O resultado está aí. Misturam passado, presente e futuro, tiram textos do contexto e acabam criando interpretações erradas. Mas quando você respeita essa estrutura, tudo se encaixa, a ordem faz sentido e o Apocalipse se torna claro e lógico. Essa é a diferença entre confusão e revelação. Vamos lá, prosseguindo. O Apocalipse não é confuso, você só não viu essa divisão ainda. Se você tenta entender o Apocalipse e tudo parece misturado, igreja, Israel, juízo, céu, terra e etc., o problema pode ser simples. Você não está enxergando as classes que o próprio texto separa. E a base disso está aqui, ó. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Cristo, de Deus. 1 Coríntios 10, 32. Ou seja, existem 3 grupos distintos no plano de Deus. Igreja, Israel, judeus, gentios. Permitam-me esmiuçar um pouco mais estes 3 grupos para o melhor entendimento. Para entender o que vem depois. Pois bem, a igreja são todos os que estão em Cristo, aceitam Jesus como Salvador nesta era. Já judeus e gentios convertidos formam um só corpo. Característica principal: povo celestial, corpo de Cristo, será arrebatada. Israel, judeus, descendentes físicos de Abraão, Isaque e Jacó, povo escolhido com promessas terrenas específicas. Característica principal: nação literal, promessas ligadas à terra, papel central na profecia, especialmente na tribulação, que os judeus vão passar pela tribulação, não é a igreja. Os gentios, gregos, todos os outros povos que não são judeus, nações do mundo em geral. Característica principal: não fazem parte de Israel, fora da aliança original, sem Cristo, podem se tornar parte da igreja quando aceitam Jesus como Salvador. E agora vem o pulo do gato. A igreja não é Israel, Israel não são os gentios, e os gentios não são a igreja, a menos que aceitem Jesus como Salvador. Ponto. O erro mais comum é misturar esses 3 grupos, aplicar promessas de Israel à igreja ou interpretar tudo como se fosse a mesma coisa. E não é. E o resultado? Confusão generalizada dentro do Apocalipse. Então, um resumo: igreja, povo espiritual em Cristo, céu; Israel, nação escolhida, terra; gentios, demais nações. Deu para entender? E o Apocalipse segue exatamente essa divisão. Fiz isso para que vocês entendam o que vem a seguir. Então agora tome tento disso. Vejam bem. Apocalipse capítulo 1 a 3, a igreja na terra. Mensagem às igrejas, realidade espiritual da igreja, período antes do arrebatamento. Apocalipse capítulo 4 e 5, a igreja no céu.
Após o arrebatamento, igreja e santos do Antigo Testamento diante de Deus, representados pelos 24 anciãos. Aqui a igreja já não está mais na terra. Já Apocalipse capítulo 6 a 19, Israel em foco. Tempo da grande tribulação. Cumprimento da profecia da 70ª semana de Daniel. Israel sob pressão das nações, gentios. Enquanto isso, a igreja não está mais na terra. Apocalipse capítulo 20 e capítulo 22, todas as classes juntas, igreja, judeus, Israel e gentios, cada um em sua posição no plano de Deus. Israel como liderança na terra, gentios, povos da terra e a igreja reinando com Cristo sobre todos. Um cenário eterno e organizado, nada confuso. Eles que confundem e o resultado está aí. Agora entenda o erro fatal. Misturar a igreja com Israel, misturar tempos diferentes, ignorar essas divisões, isso gera interpretações totalmente erradas. Mas quando você respeita essa estrutura, né? Tudo se separa corretamente. Cada grupo ocupa seu lugar, cada um no seu quadrado. E o Apocalipse se torna claro, lógico e poderoso. Agora deixa eu te mostrar isso na prática na grande tribulação. Muito bem. Então, imaginem a cena. O arrebatamento ocorreu. A igreja já não está mais na terra. Foi levada para estar com Cristo. Está no céu, fora do período da tribulação. E o que acontece aqui na terra? Israel entra em cena. Deus volta a tratar diretamente com a nação. Cumprimento das promessas e profecias. Período de prova, correção e restauração. Aqui está o foco da tribulação. Israel e os gentios continuam na terra, formando as nações. Muitos entram em sistemas políticos e religiosos mundiais. Alguns serão enganados. Outros vão se voltar para Deus mesmo em meio ao caos. E por que eles voltaram para Deus? Porque o Espírito Santo está na terra, correto? É isso aí. Agora veja o erro de interpretação. Se você ignora essa divisão, vai achar que a igreja está passando pela grande tribulação, que nem esses doidos aí falam. Vai confundir as promessas feitas a Israel. Vai misturar tudo como se fosse um único povo. E o resultado? Interpretação completamente errada. Triste isso. Mas esse vídeo, essa série de vídeos vai te mostrar o contrário. Que é tudo organizado, não é bagunça. Então, prosseguindo. Mas quando você entende a divisão correta, o que acontece? Igreja no céu, Israel no centro da profecia na terra, gentios, nações sendo julgadas e influenciadas. Tudo se encaixa perfeitamente. Então, um resumo, trocando em miúdos, a grande tribulação não é para a igreja. É o tempo de Deus para tratar com Israel, enquanto o mundo gentios enfrenta juízo. Permitam-me mais um adendo. Por que Israel é o povo escolhido? Não é por mérito, é por escolha soberana de Deus. Então preste atenção, tudo começa com uma promessa. Deus escolhe Abraão e faz uma aliança com Abraão, onde ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Israel foi escolhido com um propósito, não por ser melhor que os outros povos. É exatamente aqui que surge a arrogância de muitos deles. Acharem serem melhor que os outros não é desse jeito, tolos. Qual é esse propósito para Israel? Ser o canal de revelação de Deus, receber a lei, preservar as escrituras e principalmente trazer o Messias ao mundo, Jesus Cristo, que eles xingam, não é? Então entenda isso.
Israel é o povo escolhido, não para exclusividade eterna, mas para cumprir um papel no plano de Deus. Eles não são melhores do que ninguém. E onde entra a igreja nisso? Hoje, tanto os judeus quanto os gentios que creem em Jesus formam um só corpo, a igreja. Ou seja, a salvação não é mais por nação, não é por Israel, mas é por fé em Jesus, da qual os judeus desprezam, cospem, xingam, e por isso passaram pela grande tribulação para aceitarem Jesus. Isso ninguém fala para vocês, né? Mas então por que Israel ainda é importante na profecia? Por quê? As promessas feitas a Israel foram literais. Muitas ainda não se cumpriram totalmente. E Deus não volta atrás do que promete. E aqui entra o Apocalipse. Durante a grande tribulação, Deus volta a tratar diretamente com Israel, não é com a igreja. Cumpre profecias específicas para Israel. Prepara a restauração da nação. Aí sim, Isaías 66, versículo 8 acontece. Uma nação nasceu em um dia. Agora, o ponto-chave para não confundir. Igreja é igual a povo espiritual. Agora, Israel é igual a nação com promessas específicas. Profecia. Misturar isso quebra toda a interpretação do Apocalipse. Simples assim. Então, trocando em miúdos, Israel foi escolhido para cumprir um papel no plano de Deus. Eles não são melhor do que ninguém. A igreja foi formada para unir todos em Cristo. E o Apocalipse mostra como Deus conclui tudo isso de forma perfeita. O problema, meus amigos e minhas amigas, nunca foi o Apocalipse, mas sim sempre foi a forma de interpretá-lo. Então, continuando. O Apocalipse não é confuso, ele segue uma ordem perfeita e você precisa ver isso. Se você acha que o Apocalipse é um livro bagunçado, que nem esses daí fazem, bagunçam tudo, né? Cheio de coisas fora de ordem, eu preciso te dizer algo. Isso não é verdade. O Apocalipse não é bagunçado. O Apocalipse é uma sequência lógica de acontecimentos do começo ao fim. Então preste atenção nisso. Deus não revelou os eventos de forma aleatória. Ele revelou na ordem exata em que vão acontecer. Ou seja, não é você que organiza o Apocalipse. Não é esses que disseminam esses erros aí que fazem isso. É o próprio Deus que já organizou. E existe um padrão claro. Apocalipse 1, capítulo 1, capítulo 5, início da revelação. Apocalipse capítulo 19 até o capítulo 22, a conclusão final. Reino, juízo e nova terra. Então pense. Se o começo e o fim são sequenciais, por que o meio seria bagunçado? Não faz sentido, né? E é exatamente isso que essa turma aí faz. Aqui está o erro que muita gente comete. Pega eventos fora de ordem, mistura acontecimentos, reorganiza tudo com ideias próprias. E o resultado? Confusão total, meu amigo e minha amiga. E o pior, muitos ainda ensinam essa desordem como se fosse verdade, quando na realidade estão apenas criando uma confusão que o próprio Deus nunca fez. E não são poucos, são muitos mesmo. Dá uma olhada no YouTube, no TikTok, no Instagram e etc, nos povos. É uma enxurrada de gente distorcendo o Apocalipse, transformando revelação em espetáculo. Tudo por visualização, engajamento e dinheiro. Mas compromisso com Deus, compromisso com a verdade, isso, infelizmente, é quase zero. Mas quando você respeita a sequência, tudo se encaixa, os eventos fazem sentido e a profecia se torna clara. Agora, um ponto muito importante, que é de fundamental valia. Existem momentos no Apocalipse que funcionam como parênteses. E o que são? São explicações, são detalhes adicionais,
São revelações que ajudam a entender melhor. Mas atenção, eles não quebram a ordem principal. Eles não pegam atalhos. Exemplo da sequência principal. Apocalipse capítulo 6 ao capítulo 19. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Tudo acontecendo em progressão, um após o outro. E aqui está a chave que poucos percebem. Os parênteses explicam, mas a linha principal continua avançando. Se você não entender isso, meu amigo e minha amiga, vai achar que tudo está misturado. Vai perder o tempo dos acontecimentos e vai interpretar errado. Mas quando você entende tudo isso que eu estou falando, expondo, ensinando a vocês, o Apocalipse deixa de ser um quebra-cabeça e se torna uma linha do tempo clara, organizada e poderosa. Exemplo para você entender de vez. Imagina um filme que você goste, uma série, um mangá. A história principal está acontecendo. Começo, meio e fim. Mas de repente, o filme, ou a série, ou o mangá faz uma pausa e mostra um flashback. Ou explica algo importante que você precisa entender. Isso não muda a ordem da história, só te dá mais detalhes. Deu para entender? E é exatamente assim no Apocalipse. A sequência principal continua avançando e os parênteses entram apenas para explicar melhor. Eu acho que você entendeu. Porque se você assiste um filme, série ou mangá, sabe do que eu estou falando. Agora pense assim. Se alguém assiste esses filmes, essa série ou esses mangás e mistura o flashback com a linha principal, o que vai acontecer? Vai achar que a história está bagunçada. Não é? Então vocês deram para entender. Eu estou esmiuçando. O Apocalipse, meus amigos, não é confuso. Ele é sequencial. Quem confunde é quem muda a ordem que Deus estabeleceu ou as tradições religiosas. Pare de complicar a profecia. Ela não é difícil. Te ensinar errado. Você já ouviu isso? Profecia é difícil de entender. Apocalipse é um mistério, né? Ou outras coisas. Mas e se eu te disser que não, que o problema não está na profecia, está na forma como estão tentando interpretar? A verdade é simples. A profecia só se torna difícil quando você mistura ideias humanas, teorias, especulações, coisas religiosas. Mas quando você segue regras básicas, tudo fica claro. E o próprio Apocalipse, como eu estou te mostrando, tem regras. A regra número 1, palavra é palavra. Dia é dia, ano é ano. Parece óbvio. Mas muita gente distorce isso. Transformam dias em anos, criam cálculos malucos e inventam datas que nunca se cumprem. Os doidos aí que marcam data do arrebatamento. Tem que internar esse pessoal. Pergunta simples. Por que Deus diria dia querendo dizer ano? Não faz sentido, correto? Regra número 2. Não espiritualize tudo. Terremoto vira queda de sociedade. Sol escuro vira crise espiritual. Estrelas caindo viram líderes religiosos apostatando. Isso não é interpretação, é imaginação. Se o texto diz terremoto, é terremoto. E aqui está o perigo real. Quanto mais a pessoa inventa significados, mais ela se afasta da verdade. E o pior, confunde quem está aprendendo, distorce a palavra e cria um apocalipse que Deus nunca revelou. Regra número 3, não invente códigos secretos. Gente tentando descobrir um anticristo somando letras. Tentando achar países escondidos em palavras. Vendo marca da besta em tudo, em chip, enfim. Isso é especulação, isso não é Bíblia. E aqui vai uma verdade forte. Quanto mais sensacionalismo, menos verdade. E infelizmente, muita gente ensina isso. Espalha isso e as pessoas acreditam. Regra número 4.
profecia é clara. Assim como a história relata o que já aconteceu. A profecia revela o que vai acontecer futuro. Simples assim. E não caia nessa esparrela, nessa ideia. Só vamos entender depois que acontecer. Não! Se fosse assim, a profecia perderia todo o sentido. Regra número 5. Deus já interpreta o que precisa. Quando há símbolo, ele explica. Quando não explica, é porque já está claro. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Agora o ponto que muda tudo. O problema nunca foi o Apocalipse. Foi o excesso de interpretações humanas. E aqui vai um alerta forte. Tem muita gente hoje inventando significados, criando teorias, forçando interpretações, tudo por atenção, visualização e destaque. Ser famoso, mas compromisso com a verdade, quase nenhum. Então, trocando em miúdos, leia o que está escrito, não invente, não distorça, não complique, e o Apocalipse se torna claro. Exemplo para você entender. Imagine que alguém te diga, amanhã vai chover. Agora pense, você entende isso como? Vai cair água do céu? Ou vai cair chuva espiritual de problemas? Claro que é literal, amanhã vai chover. Agora veja o que fazem com a profecia. Veja o que esses malucos fazem. A Bíblia diz, haverá terremoto. Mas alguns dizem, não, isso significa crise social. A Bíblia diz, 1260 dias. Eles dizem, na verdade, são 1260 anos. Percebe o problema? Eles mudam o significado simples, complicam o que é claro e criam uma interpretação que o texto nunca disse. Um outro exemplo. Imagina um GPS de celular. Ele diz, vire à direita, mas a pessoa decide, acho que direita significa esquerda. E o resultado, você vai se perder completamente. É exatamente isso que acontece com o Apocalipse. Deus dá a direção clara, mas o homem decide reinterpretar. Resultado, confusão total, confusão generalizada. Então, meus amigos, para concluir o estudo de hoje, a profecia não é difícil. Difícil é quando alguém tenta mudar o que Deus disse. Né? Então, agora você entende uma coisa que a maioria ainda não percebeu. O problema nunca foi o Apocalipse, foi a forma errada de interpretar. Quando você aplica os princípios corretos que eu os apresentei, respeita a gramática, entende o literal e o simbólico, segue a ordem dos acontecimentos, está na Bíblia, e deixa a Bíblia interpretar a própria Bíblia, tudo se encaixa. O que antes parecia confuso se torna claro. O que parecia complicado se torna lógico. E o que parecia um mistério se revela como a conclusão perfeita de toda a palavra de Deus. Mas aqui vai um alerta sério. Se você ignorar esses princípios, vai continuar preso em interpretações erradas, como a maioria está. Agora a decisão é sua. Você vai continuar repetindo o que sempre ouviu ou vai finalmente entender o Apocalipse de forma clara, de forma certa? Bom, meus amigos, se esse estudo abriu a sua mente, se inscreva agora no canal e ativa o sino, porque nos próximos estudos você vai ver revelações que quase ninguém tem coragem de ensinar. E não esquece,
Não esqueça isso. Tá? Então eu concluo esse estudo, né? Chamando vocês a prepararem-se, porque o próximo estudo vai ser ainda mais impactante. Nós estamos no estudo 3 esse. E nós vamos do Apocalipse capítulo 1 ao capítulo 22, então temos bastante. O trecho é longo. Então, meus amigos, eu me despeço aqui. Até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, lhe desejando melhor a vocês e aos seus. Até um próximo. Valeu.